Como eu já falei na semana passada que eu decidi fazer um vídeo para cada um dos filmes A Rua do Medo, eu já falei sobre 1994, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você conferir, e hoje a gente vai falar de 1978, que era definitivamente o filme que eu estava esperando, porque é claro, eu comecei a assistir essa saga, porque a série 5, a Max, lá de Stranger Things, está nos trailers e está sendo usada como divulgação para tudo que é lado, porque Netflix sabe, né? Fã de Stranger Things, que é fã de Stranger Things, vai assistir a tudo que esses atores fazem por aí. Então, só pro caso de você não me conhecer, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta de conteúdos do universo cinematográfico, eu acho que você podia se inscrever no canal e já ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo por aqui, que por acaso é toda quinta-feira. Como eu falei na semana passada que a gente assistiu ao filme 1994, este filme vai fazer parte desta saga contínua que tem um arco maior de uma história que está sendo contada aos poucos. No entanto, cada filme por si só se sustenta porque tem a sua própria história, o seu próprio enredo, com um começo, meio e fim. E com 1978 isso não é diferente. A diferença é que 1978 chega a ser melhor que 1994. E não é só porque temos a Max no elenco. Aqui a gente não tem aquele apelo tão juvenil quanto a gente tem lá em 1994, porque a gente tem adolescentes um pouco mais velhos neste filme. Então, ao invés daqueles adolescentes que estão no acampamento ali, que devem ter na sua faixa, eu diria que uns 12, 13, 14 anos no máximo, a gente tem, na verdade, a história centrada nos monitores deste acampamento, como se eles tivessem passado dessa fase, agora eles trabalham ali para poder ir para a faculdade ou alguma coisa semelhante. Então, eu diria que eles estão na sua faixa de 17, 18 anos, alguma coisa assim, já são um pouco mais velhos e com isso as tramas são um pouco mais maduras. Apesar de que a gente tem a série 5, que é a Zig deste filme, também como uma trama central. Ela vai ser um pouco da condutora da história, mas não tanto. Ela não é colocada como protagonista aqui, a gente tem a irmã dela, a Cindy, como protagonista, e toda a história centrada nela. Mas a Zig é aquela personagem pentelha e super interessante, que te intriga, e que você torce por ela, porque ela é toda diferentona, ela é toda problemática, tem seus dramas lá, mas ela é algo que te chama atenção, mas não é focado nela. Então você tem a Cindy, a sua irmã, que é super certinha, super comportada, que tem um namorado também super certinho, super comportado, estão ali trabalhando e tudo mais, e você vê a diferença deles pro restante dos adolescentes que estão trabalhando e monitorando este acampamento, como se eles fossem algo fora daquele padrão e as outras pessoas estivessem muito curtindo a vida. E isso pra mim é um dos fatores que faz este filme 18 anos, como eu disse lá no primeiro episódio. Eis que do nada, como a gente viu também acontecendo lá no filme de 1994, mais uma vez uma pessoa super boazinha, super normal, nada psicopata, vai sair matando as pessoas aleatoriamente. Não existe um motivo aparente para a escolha das pessoas que vão ser assassinadas. São pessoas aleatórias. Ele simplesmente sai matando todo mundo. E as cenas são bem escrachadas. Mais um motivo para esse filme ser 18 anos e menos um motivo para ele ser juvenil. E no decorrer de tudo isso, elas vão começar a entender, essa personagem se junta à amiga dela, que é toda porra louca e tudo mais, e você começa a entender um pouco do passado dessas duas. E isso é algo muito interessante neste filme. Dentro de toda essa trama de terror, de toda essa perseguição, você tem um drama ali muito mais adulto do que a gente tem em 1994, que tem um pouco de aceitação, que tem um pouco de pessoas que não se encaixam muito na escola, não são populares. Aqui você tem outras questões, você percebe que tem questões familiares envolvidas nisso. Eles têm problemas familiares e elas extravasam de formas diferentes. Cada uma usa uma máscara diferente, uma decide ser boazinha para ver se isso compensa, para ver se ela muda a realidade dela, e a outra vive uma vida toda louca porque ela quer fugir da realidade dela. E você tem conversas muito maduras, muito adultas e muito interessantes neste filme. Em 1978, também o filme é muito mais dramático e de terror do que 1994. Lá você tem uma pegada um pouco mais leve, você tem até momentos muito cômicos, assim, porque você já gosta dos personagens, você torce por eles e tem aquelas coisas engraçadinhas e bonitinhas. Aqui isso não tem. Você tem muito mais peso e muito mais terror, porque as perseguições são mais tensas
você tem muito mais medo pelos personagens. O núcleo central é muito menor e você se importa com eles também. E no decorrer desse filme, você junta com informações que você já tinha lá no filme anterior, com o que você está descobrindo agora, e essa história vai começando a formar algo ainda maior. E, no entanto, com o decorrer, tudo fica cada vez pior, cada vez mais tenso, cada vez mais difícil de solucionar. Isso, mais uma vez, te prende cada vez mais neste filme. Ele segue muito a linha do que a gente viu no filme anterior, ele continua usando dos mesmos apelos, dos mesmos clichês de filmes de terror, mas ele tá usando agora de outras ferramentas para te envolver com essa história. E como eu já falei anteriormente, o filme se fecha num ciclo, deixa aquela ponta aberta para você continuar assistindo a saga e entender toda a base que essa história é fundamentada, mas você tem um começo, você tem um meio e você tem um fim. Você tem essas células dramáticas dos personagens principais que vão ter as suas explicações ali para você entender um pouco melhor e se importar também com eles. E aqui eu já vou entrar na zona de spoiler, porque tem algumas coisas para falar que talvez você não queira saber, caso você ainda não tenha assistido a 1978, então talvez neste momento você pare o vídeo por aqui e volta depois pra gente conversar sobre isso. Pra mim, o maior plot twist deste filme é o final dele, porque você passa o filme inteiro, por conta das letras do nome, achando que a Cindy é quem você conhece lá no primeiro filme, em 1994, que é quem tá dando mais informações para tentar dar um desfecho para esta maldição. E com o decorrer das coisas, você começa a ver que não faz sentido. Estão dando atenção para outra personagem da série Sync, que estão dando um ênfase para ela, para que você se envolva mais com ela do que com a própria irmã, porque afinal de contas ela é muito mais interessante. E no final é que você descobre que de fato a personagem que você conhece é a personagem da Zig e não a irmã certinha Cindy, porque afinal de contas o nome da Zig é Christine. Então a letra inicial do nome dela também é C, que você fica sabendo lá em 1994. É um plot twist aleatório? É, mas eu passei o filme inteiro achando que a personagem mais interessante ia morrer e por sorte ela não morreu. Eu vou ficar por aqui também antes que eu comece a falar muito mais coisas sobre este filme. Se você ainda não terminou a saga, a gente termina junto na semana que vem com 1666. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê na próxima semana.